Vamos falar um pouquinho agora sobre servlet, né? O que seria um servlet nesse container Java? O nome servlet ele vem da ideia de um pequeno servidor, né? Se a gente fosse traduzir, seria um servidorzinho. E o objetivo dele é receber camadas HTTP, processar e devolver uma resposta para o cliente. Então, dentro de uma aplicação web, é como se eu tivesse vários servlets ou servidorzinhos, cada um respondendo por um tipo de serviço. Então, na prática, cada servlet é um objeto Java que recebe essas requisições. Essas requisições são chamadas de request e produz algo que a gente chama de response, certo? E, por exemplo, a gente pode gerar uma página HTML dinamicamente nesse processo. Eu recebo um request, eu processo a requisição, devolvo um HTML para o cliente, né, utilizando o objeto response. Então, a interface servlet, né, que o container Java disponibiliza para a gente, define exatamente como que um servlet vai funcionar, certo? Então, e ela possibilita o uso de qualquer protocolo baseado em requisições e respostas, certo? Não especificamente apenas o HTTP. Então, para escrever um servlet, a gente precisa criar uma classe Java que estenda a classe HTTP Servlet. E a gente vai sobrescrever um método chamado service, ou seria traduzindo aí serviço, né? Esse método ele vai ser responsável por atender as requisições e gerar as respostas necessárias. Então, esse método service ele recebe dois objetos como parâmetro, um request e outro response, certo? Ele vai processar essa requisição e vai retornar o processamento para o cliente, né? Então, que seria um exemplo de um servlet implementado. Então, lá em cima, public class hello extends HTTP servlet. Então, aqui todo servlet precisa estender essa classe HTTP servlet. Dentro dela, eu vou ter um método chamado service, onde eu vou sobrescrever ele. Ele recebe um objeto request e um objeto response, certo? Eu não instancio essa classe em nenhum momento da minha aplicação. Eu dou um new hello, por exemplo, um new servlet. O container Java faz isso para mim. Quando eu compilo a aplicação, esses servidorzinhos eles são automaticamente criados e eles ficam escutando requisições, certo? Então, automaticamente quando eu chamar um servlet, esse método service ele vai ser chamado e vai receber como parâmetro esses dois objetos também já instanciados. Aqui, por exemplo, eu estou criando um objeto do tipo printWriter, né? E estou usando o objeto que está vindo como parâmetro, response, para imprimir dados na tela, jogar essas strings, esses HTMLs que eu estou criando aqui para a variável out, certo? E fazer alguma coisa com essa, com essa impressão. A gente precisa, claro que é um exemplo aqui, mas a gente vai implementar na prática e vocês vão ver quais as possibilidades, certo? Eu posso escrever de fato um HTML direto aqui no código Java. Isso aqui eu estou imprimindo na resposta um HTML, ó, código HTML. Se você mandar executar esse servlet, ele vai retornar na resposta esse HTML. Mas na prática a gente não costuma gerar HTML dentro do código Java. Na prática, a gente tem o nosso código HTML e nas nossas páginas JSP, certo? É que a gente vai ter o nosso código HTML. Então, quando eu implementar aqui com vocês, vai ficar mais claro de vocês visualizarem isso aqui,
certo? Então todo servlet ele precisa ser mapeado na minha aplicação. A gente mapeia ele usando um arquivo chamado web.xml que eu vou mostrar para vocês também na prática. A gente precisa configurar isso, esses servlets nesse arquivo web.xml. Eu posso criar, por exemplo, posso chamar o servlet de A, né, nomear ele para o nome da classe é A, mas na hora de eu chamar esse servlet, eu posso falar que eu vou chamar ele pelo nome B, né, por uma questão de URL, de ficar mais simples, né? Então, por exemplo, a classe pode se chamar hello, mas eu quero o servlet renomear ele para primeiro servlet. Então, quando eu chamar isso na URL, por exemplo, vamos colocar exemplo, meu primeiro exemplo.com.br barra primeiro servlet, certo? Então, eu chamo o servlet pela URL e eu posso dar outro nome para esse servlet para ficar mais intuitivo ou enfim, para não ter uma URL tão estranha, complexa, eu consigo configurar esse tipo de coisa. Onde que eu configuro isso? No arquivo web.xml. Aqui está um exemplo. Ó. Eu estou mapeando um servlet, então o nome do servlet é primeiro servlet. A classe está dentro do pacote br.com.fms.servlet, e o nome da classe é hello. E aqui embaixo eu tenho outra tag chamada servlet mapping, onde eu tenho o nome do servlet que eu mapeei no código acima e uma outra tag aqui chamada URL pattern, que é o apelido dessa servlet, como eu vou chamar ela pela URL. Esse código aqui que eu estou mostrando é um código que está na linguagem XML que a gente comentou lá no comecinho, certo? Essa linguagem XML é muito utilizada para configuração de software, integração de sistemas, etc. Então, para mapear no WebXML é muito simples um servlet. Aqui eu já expliquei. Também posso fazer esse mapeamento usando uma anotação @webservlet, certo? Não é a forma que eu recomendo fazer, eu acho que é melhor centralizar todas as configurações lá no web.xml, mas eu posso fazer uma anotação lá no servlet para renomear ele utilizando arroba. Então eu faria mais ou menos assim, ó. @webservice /oi public class e o nome da classe. Daria para fazer assim, certo? Aqui também mais algumas observações sobre essas notações. Não vou dar ênfase porque a gente vai usar todas as nossas configurações através do web.xml. Como que eu trato exceções dentro da minha servlet? Caso alguma exceção aconteça, uma página de erro tem que ser exibida para o usuário. Essa configuração também é feita no web.xml. E eu configuro assim, conforme esse exemplo aqui. Ó. Se eu receber uma exceção do tipo java.lang.exception, eu estou definindo que o meu sistema vai redirecionar para um arquivo no diretório barra para o arquivo erro.html, certo? A gente pode tratar os códigos de erro HTTP como, por exemplo, 404, que é o erro dado quando se acessa uma página inexistente, dessa forma. Então eu tenho uma tag chamada error page. Dentro dessa tag error page, eu posso ter outra tag chamada error code. E aí o erro 404, por exemplo, que é de página não encontrada. Então eu consigo já definir dentro do web.xml esse código de erro. Então toda vez que tiver uma página não encontrada,
o sistema vai redirecionar para 404.html ou uma página que eu criar, o nome que você quiser aí, .html, certo? Então, basicamente, um servlet ele vai herdar a classe Py chamada HTTP Servlet, certo? Essa classe está dentro do pacote javax.servlet, certo? Então a gente tem essa interface aqui, ó. A gente tem o request dispatcher, certo? A gente tem servlet, servlet config, servlet context, servlet request, servlet response e exceções do tipo servlet exception ou unviable exception. Então, aqui é uma descrição da interface servlet, certo? A gente tem o init, que é automaticamente invocado, e ele é invocado apenas uma vez durante o ciclo de execução do servlet, apenas para iniciar o servlet, certo? Então, quando eu compilo a aplicação e deixo ela em execução, esse servlet, em algum momento, ele é iniciado, ele é invocado. Lembrando que em nenhum momento na prática, você chama esse método init, certo? O container Java faz a chamada desse método para você. A gente tem um outro método chamado getServletConfig. Ele vai retornar uma referência para um objeto que implementa a interface, certo? ServletConfig. E basicamente ele fornece todas as informações de configuração do servlet. Então, se eu quiser saber como que esse servlet está configurado, eu vou ter acesso através desse método. A gente tem o método service, que foi o que eu comentei agora alguns slides atrás, onde a gente tem que sobrescrever ele. Esse método recebe dois objetos do tipo servlet request e servlet response, certo? Então, mais uma vez, eu não chamo esse método service, esse método é invocado pelo container automaticamente. Então, quando eu requisito algo para esse servlet, esse método service ele é chamado automaticamente, com exceção da chamada de dois outros métodos que eu vou explicar mais para frente, certo? A gente tem um outro método chamado getServletInfo, que ele vai retornar um string que contém informações do servlet, como autor, versão, etc. E também um outro método chamado destroy, que ele é chamado quando o servidor é finalizado, certo? Então, basicamente são esses métodos que a gente tem na interface servlet. Então, o ciclo de vida do servlet ele é iniciado, depois ele é chamado, certo? Através do método service, ele envia e recebe dados do cliente, e no final da sua execução é chamado o método destroy e ele é destruído. Então, a classe HTTP Servlet ela estende a API de Servlet para atender o protocolo HTTP, e existe um método no Servlet correspondente a cada método HTTP. Certo? A gente vai ver que tem dois métodos chamados, um é do GET e o outro é do POST. Dependendo da requisição HTTP, se ela é uma requisição GET ou se ela é uma requisição POST, o container vai chamar automaticamente um desses dois métodos, certo? Então a gente tem o HTTP Servlet Request, o HTTP Servlet Response, que é a requisição e a resposta, e o HTTP Session também, que vai controlar dados de sessão de usuário. Né? Por exemplo, quando o usuário loga em algum sistema, tipo Facebook, ou qualquer sistema de compra, você precisa estabelecer uma conexão segura, né? Geralmente você informa o seu usuário e senha e você perdura informações sobre aquela sessão. Quando você envia uma requisição para um servidor web e eu envio uma segunda requisição em seguida, o servidor não tem como saber que essa primeira requisição está conectada com a segunda requisição. Ele vai entender como duas requisições distintas do mesmo cliente, mas ele não vai conseguir diferenciar isso.
para eu sincronizar ou falar que essa primeira requisição tem a ver com a segunda requisição, que tem a ver com a terceira requisição, por exemplo, a escolha de produtos tem a ver com a mesma compra, com o mesmo usuário, etc. Como que eu faço isso? Preciso estabelecer uma sessão. Então eu crio uma sessão do usuário, a partir daquele momento, todas as requisições estão dentro de uma mesma sessão. Então eu sei que aquelas requisições estão associadas àquele usuário que iniciou a sessão. Certo? Então o método, o objeto HTTP Server Request, ele tem esses métodos principais: getParameter, getParameterValues, getParameterNames, getHead, getHeadValues e getHeadNames. E eu vou explicar todos eles aí quando a gente for utilizando na prática. Tá? O HTTP Server Response, os principais métodos é setContentType, getWriter e getOutPutString. Basicamente são esses aí para você liberar uma resposta para o cliente. E o HTTP Session, os dois métodos principais dele são o getAttribute e o setAttributor. Certo? Bom, aqui está a referência das aulas dessa aula. Eu vou, na próxima aula, falar sobre JSP. Depois eu vou gravar uma aula prática, apenas com implementação prática, e vai ser a base que vocês vão utilizar para fazer a prova, a P2 da disciplina. Ok? Até a próxima.